Este programa é livre para todos os públicos. É com alegria que nós iniciamos o programa Discípulos e Missionários na nossa TV Canção Nova. Eu sou o Padre Wagner Ferreira, tenho imensa satisfação de estar com você, meu irmão, de estar com você, minha irmã, nesse domingo 20 de agosto de 2023, em que a igreja celebra a solenidade da Assunção de Maria. É a Virgem Santíssima assunta aos céus. É o dogma da Assunção gloriosa de Maria. É sobre esse tema que nós iremos partilhar, conversar no nosso programa. Tendo presente que também nós estamos no mês vocacional. E nesse terceiro domingo do mês vocacional, nós temos presente a vocação à vida religiosa, à vida consagrada, tendo sempre Maria, a Virgem Santíssima, como modelo de consagrada a Deus. Para conversar conosco sobre esses temas, contamos com a presença aqui no programa Discípulos e Missionários de Dom Odilo Pedro Scher, arcebispo de São Paulo. Dom Odilo, um bom domingo para o senhor, bem-vindo ao programa Discípulos e Missionários. Bom domingo para você também, e para vocês que nos ouvem, nos veem, nos acompanham. Bom domingo e também um bom programa. Dom Odilo, Assunção gloriosa de Maria, Maria assunta ao céu, um dogma proclamado pelo Papa Pio XII em 1950. Primeiramente, o que significa um dogma, Dom Odilo? Dogmas são as verdades de fé afirmadas pela Igreja e que fazem patrimônio integrante da fé católica, a fé da Igreja. Então, são as verdades da fé expressadas, por exemplo, no Creio em Deus Pai. Uhum. E, além dessas, algumas outras verdades de fé que foram assim definidas ou em concílios ecumênicos ou então por um Papa que claramente tenha tido esta intenção de definir um dogma e o tenha feito de forma solene. Então, dogma, na verdade, é uma palavra grega que significa verdade. Okay. Dogma de fé, uma verdade de fé na nossa fé católica. Maria assunta ao céu. Qual a importância de crermos nesse dogma para a nossa caminhada cristã, Dom Odilo? Faz parte justamente do patrimônio da nossa fé católica, do patrimônio da fé da Igreja, que vem desde as origens. A Assunção de Maria ao céu não está claramente na Bíblia, mas ela está enraizada, sim, na verdade bíblica relacionada com Jesus Cristo. Claro. Então, pelo dogma da Assunção de Maria ao céu, nós cremos, e assim a Igreja crê firmemente, que aquela que foi a mãe do Filho de Deus, segundo a sua natureza humana, participa desde o primeiro instante de sua morte já da glória do Filho de Deus. E isso não é uma verdade recente, isso está presente na Igreja desde muito tempo. Porém, foi só em 1950 que o Papa Pio XII proclamou isto como um dogma de fé, uma verdade de fé que integra o patrimônio da fé da Igreja e deve ser crido por todos os católicos. Existem, no caso, critérios para se proclamar um dogma? Primeiramente, quem pode proclamar um dogma de fé para toda a Igreja, para ser uma verdade que deva ser aceita, crida por todos os católicos? É somente o Papa. Ou um concílio ecumênico em condições muito determinadas. Em condições muito determinadas, também um concílio pode proclamar uma verdade de fé. Então, isso significa que os documentos do Concílio Vaticano II são todos eles dogma de fé? Não. Eles são baseados nas verdades da fé, mas são explicitações pastorais daquilo que é a nossa fé e, portanto, como nós devemos agir a partir dessas verdades da fé.
Então, essa é a primeira condição. Segundo, o dogma de fé deve ser tal que ele tenha um enraizamento seguro na palavra de Deus. Segundo, na tradição de fé constante e antiga da fé da igreja. Da igreja. Isso esteja presente de modo sereno, tranquilo, não contestado na fé da igreja ao longo de muito tempo. Ok. Essas são duas questões fundamentais, a palavra de Deus e a fé constante presente na vida da igreja. Bem, nós ainda estamos vivendo na igreja todo o impacto do belo encontro que houve com os jovens cristãos católicos do mundo inteiro na Jornada Mundial da Juventude, a 37ª Jornada Mundial da Juventude, que ocorreu no começo deste mês, né, do dia 1º até o dia 6 de agosto, em Lisboa, Portugal. E, portanto, vamos dar uma olhada, né, nesse VT, nessa pequena matéria que a Canção Nova produziu, em relação à vigília que os jovens viveram nos sábados lá em Lisboa, tendo em vista que a Jornada Mundial da Juventude teve como temática uma temática mariana. Vamos acompanhar rapidinho esse VT e voltamos com os comentários de Dom Odilo. Lengua, todos, todos, todos. Vayamos adelante, sin miedo, sin miedo. No tengan miedo. Gracias. Han desafiado esta gran obra. Fíjense que son valientes, ¿eh? Fíjense. Gracias. Obrigado. Bem, Dom Odilo, vimos aí, né, esse VT trazendo um pouco a experiência que os jovens viveram lá em Lisboa, na vigília. E o senhor estava lá presente. O que o senhor tem a comentar do encontro da Jornada Mundial da Juventude e também dessa vigília vivida com os jovens no sábado? De fato, eu estive lá desde o dia 1º e participei de todos os momentos ao longo da semana até o encerramento e fiquei ainda na segunda-feira para mais um momento após a jornada. Eu só posso dizer que a jornada foi muito bonita, foi tocante, trouxe um ar de esperança para a igreja. Que bom. Um ar de esperança para a igreja e eu acredito que também para o mundo. Pela presença de tantos jovens vindos de todos os países do mundo, e só um país, o arquipélago das Maldivas, não esteve representado. Que beleza. Todos os outros países estiveram representados. Isso é muito raro, num evento internacional, isso acontecer. Mas aconteceu na jornada. 1,5 milhão de jovens. Já imaginou? 1,5 milhão de jovens num campo, né, à beira do Rio Tejo, e momentos assim de participação, de manifestações entusiasmadas e outros momentos de silêncio absoluto. Foi mesmo. De adoração, de oração, coisas assim que você não imagina que possam existir com tanto jovem. Claro.
e dispostos eles a gritar, a fazer as suas aclamações. Mas chegou o momento da oração, todos em silêncio, rezaram. Olha, umas coisas assim muito, muito tocantes. E o Papa Francisco que interagiu com os jovens com aquelas palavras que ele sabe usar para tocar o coração dos jovens. Que beleza. Bem, tendo em vista que nós estamos no domingo, terceiro domingo vocacional, desse mês vocacional, nós temos uma pergunta do povo, uma pergunta do Reinaldo Santos para Dom Odilo Pedruccelli. Vamos acompanhar então a pergunta do Reinaldo? Bom dia, Dom Odilo. Eu sou o Reinaldo, sou do Santuário Mãe de Deus e eu gostaria de saber, entre a vocação e a profissão, qual que é a diferença? E queria pedir a tua bênção e o seu retorno. Muito obrigado, que o senhor tenha um bom dia abençoado, em nome de Jesus. Pois não, jovem. Obrigado pela pergunta. A diferença entre vocação e profissão. Bem, nós usamos normalmente vocação em âmbito religioso. Profissão indica uma habilitação humana para desempenhar determinada função, profissão no trabalho, na vida social e assim por diante, e independente de vinculação religiosa. Vocação sempre tem a ver com chamado de Deus. E a vocação se percebe, se discerne, se responde num clima de fé, numa relação religiosa com Deus. Então, basicamente, a diferença é esta. E que Deus o abençoe e o acompanhe com sua família toda. Muito obrigado, Dom Odilo. Obrigado pela participação do Reinaldo. Estamos chegando ao final do nosso programa, Discípulos e Missionários, nos confiando a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, assunto aos céus, e também confiando as vocações religiosas. Se você quiser enviar para o nosso programa alguma pergunta, algum tema que você gostaria que nós refletíssemos, basta escrever para nós, enviar o e-mail para o e-mail discípulosemissionários@cançãonova.com. discípulosemissionários@cançãonova.com. E também você pode divulgar o nosso programa através de suas redes sociais, acessando o nosso programa no YouTube, youtube.com/play Canção Nova. youtube.com/play Canção Nova. Dom Odilo, suas palavras finais para o encerramento do nosso programa e sua bênção. Bem, hoje nós estamos rezando de modo especial pelos religiosos e religiosas, institutos de vida consagrada na igreja e pelas vocações, a vida consagrada religiosa nos seus muitos carismas e comunidades. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém.